Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Nós temos esses 60 minutos com Deus, que não vai ser mais 60, que já está aumentando, né? Mas eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar grandemente ao nosso coração. Nós vamos direto à mensagem. Hoje eu quero falar com vocês sobre um princípio chamado honra. E esse princípio chamado honra envolve bens e primícias. Nós vamos aprender um pouco daquilo que a gente falou hoje pela manhã, no tempo precioso. E depois disso, dessa palavra, uma senhora mandou uma mensagem para mim, e ela falou assim: pastor, na hora que o senhor estava orando, eu me reconciliei com Jesus. Eu me reconciliei com Deus. Eu preciso fazer uma outra oração. Falei, não, você já se reconciliou com Jesus. E aí eu fico feliz quando isso acontece, porque Deus, Ele está se manifestando, Deus está tocando nos corações. E esse é o propósito, irmãos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Amém, Jesus? Vamos entrar na palavra, então. Como vamos falar sobre essa questão de primícia, de honra? Nós vamos começar em Provérbios 3:9. Vai lá em Provérbios 3:9. Provérbios 3:9. Lembrando que você não é obrigado a fazer nada do que é ensinado aqui. Você não é obrigado a fazer nada do que a Bíblia ensina. Você tem o poder de escolha. Você pode fazer e você pode não fazer. Então, se você não concordar com esse ensinamento, que não é meu, é de Deus, você não faça. Mas se você concordar, aí você faça. Amém, Jesus? E quer um conselho? Faça. É que eu não quero que você entenda uma palavra como algo impositivo para você, mas como uma oportunidade, como um caminho que Deus abre para você, para lhe abençoar. Tá bom? Vamos lá? Olha o que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte, primícia, de todos os teus ganhos. De todos os teus ganhos. No versículo 10 diz assim, olha só: e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse versículo 10 é maravilhoso, porque quem não quer uma provisão dessa? Quem não quer ter o seu celeiro cheio? Quem não quer ver verdadeiramente o transbordar de alegria, o transbordar de vinho, o transbordar do Espírito Santo? Porque o vinho representa tudo isso para nós. Quem não quer isso? Só que um versículo, ele não está desligado do outro. Um versículo está ligado ao outro. Embora esses dois versículos, eles trazem para nós a ideia de uma grande provisão de Deus, de uma grande recompensa de Deus, para as pessoas que cumprem esse princípio. Deus não quer que nós vejamos essa ministração como um Deus que precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro, dos meus bens ou dos seus bens. Na verdade, irmãos, o que existe nessa terra é uma concorrência. Deus tem o quê? Uma concorrência. Existe o império das trevas e existe o império da luz. Quem é o império da luz? É Jesus. Ele é Jesus, ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Agora, por que Deus, ele traz esse tipo de ensinamento para nós? Porque Deus, ele vai ver nas nossas atitudes onde está o nosso coração. O versículo anterior, vamos lá, coloca o versículo anterior. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Nós podemos honrar a Deus com o nosso louvor. Nós podemos chegar aqui na igreja e a gente se desligar de tudo e a gente oferecer o que nós temos de melhor para Deus. A gente abrir os nossos lábios e com o nosso coração inteiro a gente pode sim honrar a Deus. A palavra honrar significa distinguir, destacar. Deus, ele tem que ser destacado de outras coisas. Ele tem que ser colocado acima de tudo, até mesmo da nossa própria vida. Deus, ele tem que ser colocado dessa forma.
Honrar é isso. Quando você honra uma pessoa, essa pessoa ela fica em destaque. Não é assim que acontece? E você pode honrar uma pessoa louvando as atitudes daquela pessoa, louvando as qualidades daquela pessoa. Você pode honrar uma pessoa com os lábios? Pode honrar uma pessoa com os lábios. Mas uma honra, ela também pode ser verdadeira, como ela pode ser o quê? Falsa. Você quer ver uma coisa? Isso eu não preparei para vocês, não. Mas vai lá em Judas, coloca Judas para mim. Judas é o último é um dos últimos livros. Judas. Coloca no versículo 6. Deixa eu ver se é o 6. Vamos do 1 em diante, eu vou achar o versículo. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação que é comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens o quê, pessoal? Ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Continue. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Continue. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Existem anjos que estão lá no Tártaro, que é um lugar no inferno esperando o julgamento. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantes adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava, passo para o próximo. Este, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Continue. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas testas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo em temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Olha quem não honra a Deus. Continue. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são o que, pessoal? Murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa... Aqui onde eu queria. Era esse versículo que eu queria.
O que o senhor está querendo dizer? Muitos se aproximam e honram outras pessoas, mas honram não de coração inteiro. Não há uma verdade, há um interesse. Há um interesse. A melhor coisa é quando alguém faz alguma coisa para outra pessoa sem interesse nenhum. O que Deus está querendo dizer? Deus está dizendo, me honre com os seus bens, com a primícia de todos os seus ganhos, mas eu vou olhar a motivação do seu coração. Eu vou ver onde está o seu coração. Porque o que semeia na carne, colhe corrupção, mas o que semeia no Espírito, colhe a vida eterna. Ele tem a recompensa da vida eterna. Lá em Mateus, Jesus falou exatamente isso, sobre a motivação, sobre o interesse, até a motivação de quem prega isso. Qual é a minha motivação de pregar isso? Deus sabe. Deus vai anotar tudo. Deus olha a motivação dos pastores, olha a motivação do povo, olha a motivação das pessoas. Olha o que o Senhor fala lá em Marcos 7,6. Olha só, o Senhor Jesus fala, falando sobre honra ainda. E ele respondendo disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. O que significa hipócrita? É aquela pessoa que interpreta ser uma coisa, mas no fundo ela não é aquilo que ela demonstra ser. É um ator, né? Como está escrito, este povo honra-me com o quê? Mas o seu está o quê? Então, antes de falar de bens, de primícias, de honra, seja o que for, seja honrar com os lábios, ou seja, honrar com a atitude, né? Ou seja, fazer um banquete de honra para alguém, tudo que a gente fizer, irmãos, a gente tem que fazer de coração. Tudo que a gente fizer, tudo que eu fizer, tudo que você fizer, nós temos que fazer com o coração. Porque Deus, Ele vê a motivação do coração. A Bíblia fala que Deus vai julgar os pensamentos e a intenção do coração. É tão bonito quando você olha para uma pessoa e você está falando para aquela pessoa algo de bom, e não é só para iludir, não é para iludir aquela pessoa, mas é verdadeiro aquele propósito. É verdadeiro aquele plano. É tão lindo isso, irmãos. Deus olha isso. Irmãos, hoje a gente vê tanta gente chegando, quando eles precisam de algo seu, faz um banquete, não é assim? Te honra com os lábios, até conseguir o que querem. É verdade ou não é? Até conseguir o quê? O que querem. Deus, no fundo, Ele sabe quem verdadeiramente o honra e quem verdadeiramente não honra. E se nós voltarmos lá para Provérbios 3:9, ele fala que os bens que nós temos e a primícia de tudo que a gente ganha deve ser motivo de honra para Deus. Então, eu posso honrar com os lábios? Posso. Posso honrar Deus fazendo algo por alguém? Posso. Posso honrar alguém com um banquete? Posso. Posso honrar alguém louvando as qualidades dessa pessoa, presenteando? Posso. Posso honrar alguém com os bens? Posso. Posso honrar alguém com primícias? Posso. Nós podemos honrar a Deus de todas as formas. O que Deus quer é que seja de coração. Deus não quer que seja amarrado o coração, avarento. Antigamente eu achava que o avarento não fazia, mas o avarento faz. Mas ele faz com o coração amarrado. Nem tudo que a gente faz, se for com avareza, ou seja, nem tudo que a gente faz, Deus recebe, se for com avareza. Lá em Malaquias 1 diz assim, tendo a pessoa um animal bom, promete e oferece aquele que é desprezível, manco, cego, coxo. Vamos levar isso aqui mesmo, está ceguinho, vamos fazer um favor para ele. Deus não recebe, ele fala.
Ele fala, apresenta ao teu príncipe, porventura ele aceitaria isso da vossa mão? Irmãos, o Senhor Jesus só fez um milagre lá em João capítulo 2, coloca por favor, porque eles honraram Jesus. Enquanto eles não honraram Jesus, Jesus não fez nada. Olha só o texto, João 2. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Irmãos, convidado é tudo no mesmo nível. Sim ou não? É. Convidado é Convidado não vai lá na cozinha dar pitaco. Convidado fica todo... Qual que é a posição do convidado? Todos ficam ali para serem servidos. As mesas, as cadeiras, tudo igual. O tratamento do convidado é tudo igual. Então, convidado é posição comum para todos. Jesus não pode ter um lugar no meu coração que a minha mãe tem, que o pai tem, que um filho tem, que o noivo, a noiva tem, que a filha tem, que o dinheiro tem, que os bens têm, que a vida profissional tem. Jesus tem que ter um lugar no meu coração em destaque. Isso é honra. Isso é honra. A Bíblia diz que a gente deve dar honra ao nosso pastor, principalmente se ele é um pastor que ensina a palavra. Ele é digno de dupla o quê? Honra. Aí vem aquelas pessoas, sabe? Aquelas pessoas que, eu não obedeço o homem, não. Insubordinados. Eles falam que servem a Deus, mas eles não servem a Deus, eles servem a cabeça deles. Porque quem serve a Deus pratica esse versículo e tantos outros que estão na Bíblia. Honrar é você colocar Jesus acima de tudo na sua vida. E você sabe que Deus nos coloca à prova? Lá em Deuteronômio 8 fala assim, passei você no meio da serpente, no meio do deserto, passei pela água, te deixei ter fome, para ver o que tinha dentro do seu coração, para ver se você realmente me amaria ou não. A gente conhece uma pessoa que honra a Deus, irmãos, é quando ela está passando uma dificuldade tremenda, ela fala, eu posso estar gemendo, eu posso estar sentindo tudo na minha vida de ruim, mas eu não largo esse Deus por nada, porque nem a fome, nem a morte, nem a nudez, nem a vida, nada, nem o amor, por nada, por qualquer coisa, vai me separar desse amor que eu tenho por Cristo. Honra ao Senhor. Honra ao Senhor. Jesus não fez nada. Quando? Quando Maria falou para ele, olha só. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. O que ela disse? Qual que é o resultado da honra? Vou transbordar de mosto os seus lagares. Vou transbordar você com vinho. O que acabou? O vinho. Se acaba o vinho numa festa de um judeu, entra o quê? Vergonha. A festa de um casamento durava uma semana praticamente. E o mestre Sala ia passar uma vergonha. A vergonha estava entrando naquele casamento. A falta do vinho, a falta da alegria chegou naquele casamento. Aí a Maria percebeu e falou, Jesus, faltou vinho, está faltando vinho. Olha o que Jesus responde. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quem não honra a Deus, a hora de Deus não chega na vida dele. Como assim, pastor? Eu honro aqueles que me honram. E outra vez mostraria a diferença, Malaquias falou, daqueles que me servem e daqueles que não. Se eu entender a promessa de Deus e fizer a vontade dele, eu alcanço a promessa. Então a gente tem que estar disposto, irmãos, a honrar Deus.
a fazer a vontade de Deus. Olha só o que ele fala mais ali. Ainda não é chegada a minha hora. Aí sua mãe disse aos serventes, aos servos: fazei o quê? Tudo quanto ele vos disser. Tudo que ele falar, vocês façam. E eles começaram a honrar o Senhor deles. Porque agora Jesus não é somente um convidado, ele está mandando na festa. Enquanto Jesus não mandar na nossa vida, a gente não está honrando ele. Porque se ele é Senhor, ele é Senhor. Você sabe por que o mundo está do jeito que está? Não é porque, pastor, tem tanto evangélico no mundo, tem tanto cristãos no mundo, por que o mundo está desse jeito? Porque a Bíblia diz assim, ó: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, faz o que ele manda. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ah, se o meu povo me entendesse. Ah, se o meu povo obedecesse o Evangelho, eu sustentaria com um trigo mais fino e com mel tirado das montanhas. Lugar mais difícil, onde poucos chegam, você vai chegar. O mel que poucos provam, você vai provar. É isso que Deus está falando. Mas eu preciso honrá-lo. Eu preciso honrá-lo. Aí você volta lá em Provérbios 3:9. Vai lá. Volta lá em Provérbios 3:9, para a gente aprender um pouco mais com Deus. Amém, Jesus? Honra o Senhor com os teus bens. Pastor, eu tenho um dinheiro aplicado. Gera lucro? Gera. Dizima. Quando você aplicou, você dizimou? Não, dizima. Pastor, eu tenho uma chácara, uma fazenda. Eu quero deixar à disposição para o senhor fazer uma oração, para o senhor reunir os irmãos, para o senhor cuidar dos jovens, para o senhor fazer algo para Deus. Irmãos, um dia eu fiz isso numa chácara de um irmão lá em Suzano. Fiz um batismo lá. Irmãos, a filha dele não conhecia Jesus. Era uma jovem senhora já. Não conhecia Jesus. Quando eu estava batizando a filha do seu Silas, quando eu estava batizando todo mundo, daqui a pouco eu batizei o último. Quem pula na piscina, pastora? A filha do homem. Pulou na piscina, veio assim para perto de mim. Eu falei: o que será que ela quer, né? Ela chorando, dizendo: pastor, me batiza porque eu quero Jesus. E se aquele homem não cede por causa de dinheiro? E se aquele homem não dá a oportunidade de nós levarmos Jesus para as pessoas lá dentro? A filha dele não seria alcançada. Quando Deus nos pede algo, a gente nunca perde. E você quer ver mais? Deixa um pouquinho aí, corre lá rapidinho, Laura, em Gálatas 6:6. Olha só o princípio de honra. Honra o Senhor, né? Aqui, ó. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus... Com quem? Quem te instrui? Por que eu estou entrando nisso? Porque agora você entra na primícia. Aí quem vier falar para mim: pastor, mas isso é Velho Testamento? Então tem que fazer mais do que primícia, porque fala de bens ali. Uma pessoa, irmãos, eu conheço um amigo, irmãos, que ele cuidou de 3 empresários. 3 empresários. Os caras estavam falindo. Ele foi e deu mentoria para 3 empresários. 3 empresários. Não vou falar o estado aqui. Em 7 dias, esses caras fecharam com a administração pública, não é daqui do estado não. Contrato de bilhões. E o pastor está passando fome lá. Acredita nisso, irmão? Uma pessoa que é ovelha, que prospera,
e vê um pastor passando fome e não ajuda. Porque tem gente que acha que só o pastor que tem que doar, se doar, se doar, se doar, se doar. E ele não é digno de ser honrado. E eu não estou falando isso para ganhar presente de ninguém, não. Eu estou ensinando para você um princípio da palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque primícia pode ser para Deus ou pode ser para o sacerdote. Você quer ver? Vai lá em Ezequiel 44:30. Ezequiel 44:30. Olha só. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, tem que ter coragem para pregar isso na televisão, né? Teve uma irmã que falou assim, pastor, deixa eu ver aquele negócio lá de, como é que é? Pelados e largados, como é que é? Largados e pelados, né? Já pastor, e não sei o que, tal. Eu falei, filhinha, tem gente que está vendo gente de roupa e é impuro. Tem gente que na igreja é impuro. É verdade ou não é? É. A impureza, irmãos, está em cada pessoa. Como a pureza está em cada... Não vou entrar por menores, mas deu para entender. Né? Porque um programa daquele, você pode olhar, irmãos, e você pode ver, sabe o quê? A superação. O que uma pessoa, o limite de uma pessoa. Porque não aparece nada ali. O limite de uma pessoa. A determinação de uma pessoa. A perseverança de uma pessoa. Você pode concordar comigo ou pode não concordar. Mas é verdade. Ou você vai para a praia e não vê gente de biquíni, não? Hã? Você é cego? É hipocrisia isso aí, irmão. É verdade. Basta você abrir o WhatsApp. O WhatsApp não, o WhatsApp também. Tem uns grupos das empresas por aí, né? A pureza e a impureza está aqui, ó. Na mente de cada pessoa. Tem gente que anda de roupa, vive de roupa, mas só atrai os outros. Maldoso. É ou não é? É. Não é um filme pornográfico que eu estou falando, não. Estou falando de uma situação que passa uma superação. Já viu uma pessoa ficar 21 dias, pastor, assim, só ali, só para se virar? Você assiste? Sua mãe também? Ali tira uma lição de perseverança, de superação, que você não tem ideia. Agora quem é impuro só fica olhando pelas marchas, as marcas lá, né? As manchas lá. É, hipocrisia. Vamos lá. E as primícias de todos os primeiros frutos, e de toda a oblação de fruto, e de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Serão de quem? Sacerdotes. Também as primícias das vossas massas darei ao sacerdote. Complete. Para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Sobre a tua casa. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta tem galardão de profeta. Quem te recebe com paz e você sai, a paz vai com você. A paz fica naquela casa. Quem te recebe com paz, verdadeiramente você entra ali e aquela pessoa é curada. E aquela pessoa é transformada. Deus fala que cura todos que estão em casa. Já viu isso? E quem te rejeita, rejeita a mim. Que coisa, irmãos. Que coisa. Quem te rejeita, rejeita também a mim. Então a primícia é uma forma de você honrar Deus. A consequência disso vai ser a bênção do Senhor sobre a sua casa. A primícia pode ser para o Senhor, pode ser para o sacerdote. Se a pessoa não quer abençoar o sacerdote, mas ela deve abençoar o Senhor. E como que é feita essa primícia na prática? Como é que eu calculo essa primícia? Você tem aí a explicação? Olha lá. Como calcular as primícias? Se eu recebo um salário de R$ 1.500, eu só divido por 30. Quando eu divido por 30,
eu acho o valor de um dia de trabalho. O primeiro dia é do Senhor. E do restante eu tiro o dízimo, que são os 10%, também do Senhor. Na prática, que não está dando para ir direito aqui. A seguinte fórmula é assim, ó. 1.500 dividido por 30, quanto que dá? 50. É assim. É o primeiro fecho. É o primeiro fecho. Você pegou o trigo lá, você pegou o primeiro fecho, a colheita. É para o sacerdote ou para o Senhor. É a primícia. Depois desse fecho, é o dízimo. E depois é a oferta. A pessoa fala, pastor, mas eu vou te falar uma coisa, como é que eu vou fazer isso? Gente, para pensar. Para pensar. A bênção de Deus vai estar onde? Na sua? Quanto você gasta com remédio? Quanto você gasta com coisas que quebram toda hora de forma normal? Às vezes um negócio que Deus nem tem condições de te avisar. Porque nessa questão a bênção do Senhor não está na sua casa, porque você não pratica o princípio e você toma tanto prejuízo. Se você observar, se você analisar, tudo aquilo que a gente não faz para Deus, o inimigo leva. Não fica na nossa mão. Porque Oséias profetizou e disse, acho que foi Oséias, que quem não pratica os princípios relacionados à vida financeira é como se recebesse o salário num saco furado. Ele coloca quando ele vê, já foi. As coisas supérfluas, a pessoa é surpreendida por algumas coisas. E quando vê, já foi. Foi tudo embora. E a pessoa, quando ela honra a Deus, ela vai fazer um negócio, ela vai ver Deus, porque se ela tiver que pagar, por exemplo, um imposto de 1 milhão, alguma coisa vai acontecer e a pessoa vai pagar 800 mil, 500 mil. É assim que acontece. A pessoa vai comprar um carro, ela vai ver que ela não fez um mau negócio. Deus, Ele devolve de várias formas. Eu me converti em 96. Quando eu descobri que Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, meu filho vivia no médico. Eu peguei um cartão da Golden Cross e falei, Senhor, é o socorro presente na tribulação, né, Senhor? Sou. Então o Senhor é presente aqui. Eu vou quebrar esse negócio aqui. Se o Senhor é presente e a tua palavra diz que o Senhor levou a minha doença, a minha enfermidade, eu não vou pagar mais nada. O Senhor vai sustentar minha casa. Eu fiquei 20 anos, mais ou menos, sem pagar convênio. Dizimando, ofertando, fazendo aquilo que eu sabia. Agora eu te pergunto, fora as outras coisas que Deus abençoou a minha vida. Agora você faz uma retrospectiva, aí eu começo a examinar, começo a analisar. Eu devo para Deus. E sempre vou dever para Deus. E sempre vou dever para Deus. Sempre. E sempre. Quando Deus, Ele toca no nosso bolso, o alvo dele não é o nosso bolso. O alvo dele é a nossa vida, é o nosso coração. Porque o concorrente de Deus, o maior concorrente de Deus nessa terra é o dinheiro. É o mamon. É o maior concorrente de Deus nessa terra. É o mamon. Por isso que ele fala, ou você me coloca como primeiro, ou você me coloca como primeiro. Honra ao Senhor. Honra ao Senhor. Destaca ao Senhor, coloca Ele onde Ele tem que estar. Se a sua talha estiver vazia, Deus vai mandar você encher. Quando você provar, não é mais água. É algo que dá sabor. É alegria.
Nós precisamos entender isso, irmãos. Eu falei, hoje eu estava pregando, teve uma pessoa que falou: pastor, os crentes te amaram hoje, mas quem não crê na palavra te odiou. Só que eu sou muito bem resolvido quando se trata das questões de Deus. Porque, irmãos, a gente nunca pode pregar com a mente do incrédulo. A gente tem que pregar com a mente de Cristo. Porque se a gente for pregar com a mente do incrédulo, a gente não vai pregar o evangelho, a gente vai fazer política. Mas se a gente pregar com a mente de Cristo, Jesus falou assim, ó: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Elas me seguem. Elas me obedecem. Porque elas me conhecem. Elas não seguem o estranho. Elas seguem a mim. Com todo o respeito que eu tenho a Deus, com todo o respeito que eu tenho ao Espírito Santo de Deus, se eu estou pregando essa palavra com alguma intenção ruim em relação à sua vida, em relação ao seu bolso, em relação àquilo que você tem, eu quero que Deus me mate agora. Eu quero que Ele me mate agora. Eu quero que Ele me mate agora. Eu estou ensinando um princípio para você, e Deus sabe a minha motivação. A minha motivação é que você prospere para você não dever nada para ninguém. A minha motivação é que você seja cabeça para nunca mais você ser cauda. A minha motivação é que você some no reino de Deus e não que o inimigo fica levando o seu dinheiro. Essa é a minha motivação. E eu quero nessa hora fazer uma oração por você. Agora, o ensinamento está sendo dado. Agora, eu posso sair daqui, eu posso praticar ou não, mas a palavra se cumpre nos nossos ouvidos. E está sendo registrado por Deus. Faça o que Deus mandou você fazer. Amém, Jesus?